Estamos de volta, 10h14, e a gente dá sequência ao CBN Campinas agora com uma entrevista com o Fernando Gâmbaro, que é do Serasa, e vai falar um pouco para a gente sobre o feirão que está acontecendo aqui para renegociação de dívidas aqui em Campinas. Bom dia para você, Fernando. Obrigada por atender a CBN. Bom dia, eu que agradeço. Fernando, me chamou muita atenção aqui no material sobre esse feirão o número de pessoas em situação de inadimplência, né? No estado de São Paulo são mais de 15 milhões de pessoas e em Campinas mais de 400 mil pessoas que estão aí com dificuldade para conseguir crédito. E o problema é que aí a pessoa também fica impedida de fazer algumas outras operações financeiras, né? Perfeito, exatamente isso, né? A gente percebe que enfrentamos recentemente um momento de muita dificuldade, né, no Brasil e no mundo como um todo, e isso sim refletiu no número de inadimplentes. Como você bem disse, né, no estado de São Paulo são 15 milhões de inadimplentes, em Campinas mais de 400 mil, mas um outro número que chama também bastante atenção é o valor dessa dívida, né? Cada inadimplente, quando a gente olha para o Brasil, deve em média R$ 4.700, já em Campinas esse valor é de R$ 5.200. Então, além de um número significativo de inadimplentes, a gente vê que o valor dessas dívidas também é um pouco mais alto do que a média nacional. Fernando, muito bom dia. Flávio Paradella, números impressionantes. Se falando numa cidade de 1.200.000 habitantes, ter 400 mil inadimplentes e com uma média tão alta, mais de R$ 5.000, é algo praticamente impagável. Como essas pessoas podem se virar para conseguir solucionar uma situação como essa? Obviamente está falando de média, ou seja, tem gente com uma dívida estratosférica. Exato. É isso, a gente está falando de uma média, como você mesmo disse, mas claro, existem casos e casos assim, como dívidas bem baratas, mesmo até dívidas com valor muito alto. Esse momento é um momento ideal para renegociação no ano, né? Como a gente disse, muitas pessoas esperam o feirão começar para que possam fazer suas renegociações com condições imperdíveis. Esse é o maior feirão da história da Serasa, essa é a 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. E ele vai acontecer até o dia 6 de dezembro, de forma online, e também nos canais físicos da Serasa, né? Também nos escritórios da Serasa. Em Campinas ele fica na Avenida Barão de Itaipurã, 1518, e pelos canais também digitais da Serasa essa negociação pode ser feita, tanto pelo aplicativo, quanto pelo site feirãolimpanome.com.br e também pelo nosso 0800 e o WhatsApp. Eu digo que essa é um momento imperdível, porque os descontos nas dívidas podem chegar até 99%, e além disso existem mais de 100 empresas participantes desse feirão. Então a probabilidade de a sua dívida estar disponível para renegociação com uma condição diferenciada é bem grande. Eu ia perguntar justamente sobre essas condições, né? Os descontos podem chegar a 99%, mas tem uma outra novidade, que é o chamado auxílio dívida. Explica pra gente o que é exatamente esse auxílio e como é que vai funcionar isso na negociação. Claro, é o auxílio dívida, primeira vez que a gente faz essa condição, e já percebeu que é algo que foi muito bem aceito, né, pela população como um todo, para aquelas dívidas renegociadas exclusivamente pelo aplicativo da Serasa, a partir de R$200 e pagas à vista até o dia 30 de novembro, essas pessoas vão receber de volta na carteira digital da Serasa R$50 para usar da melhor forma que acharem, da melhor forma que quiserem. Ou seja, caso essa pessoa tenha um outro acordo para ser feito, até mesmo na Serasa, esses R$50 pode ser utilizado para isso, ou essa pessoa pode utilizar esse valor da forma que acreditar ser melhor. Pode fazer transferência para outras contas bancárias e utilizar da forma que melhor lhe convém. E, Fernando, por quanto tempo essa pessoa pode buscar esse tipo de benefício? Eu até te pergunto isso, porque a gente está num momento em que a prefeitura anuncia um refis, então os impostos municipais aqui em Campinas passam por também essa renegociação, essa possibilidade de renegociar essa dívida. A Sanasa, também é um órgão da prefeitura, mas tem o seu próprio refis. CETEC está com refis. Então, são vários segmentos que estão anunciando renegociações de dívidas. Ou seja, tem muita dívida para tudo quanto é lado. Como essa pessoa pode buscar e até priorizar os seus problemas, depois de um ano tão difícil, quase 2 anos, né, de uma pandemia que causou uma crise econômica ainda pior do que a gente já estava?
Exato, até por isso a gente diz que esse é o feirão do recomeço, né? Que as pessoas estão buscando poder pensar em seus sonhos novamente, e a gente sabe que o primeiro nome para isso é estar com o nome limpo. Como você disse, são diversas dívidas. O Feirão da Serasa ele acontece até o dia 6 de dezembro, tá, de forma digital, mas a renegociação, o Feirão é um momento muito especial, como eu disse, né, que as empresas parceiras, elas dão de condições inéditas, elas se esforçam para oferecer condições inéditas, mas a renegociação ela pode acontecer durante o ano inteiro, tá? A gente tem o Serasa Limpa Nome, que é a maior plataforma de renegociação de dívidas do país, que oferece descontos durante o ano inteiro, oferece parcelamento das dívidas, que às vezes pode chegar até 72 vezes. Então, as condições vão de acordo com cada credor, mas elas acontecem durante o ano inteiro. É só importante reforçar que o momento do feirão, que já é esperado por muitas pessoas, é um momento especial em que as condições são inéditas. Você falou das empresas parceiras, né? Mencionou as empresas parceiras. Que tipo de dívidas podem ser negociadas nesse momento, né? Qualquer dívida, como é que funciona? E aí eu aproveito para te perguntar se existe algum tipo de segmento onde as pessoas tenham o maior número de dívidas ou se não tem muita diferença, é uma dívida de modo geral, vamos dizer assim. Não existe sim diferença. A gente vê que no Brasil e no estado de São Paulo também as principais dívidas estão relacionadas a bancos e cartão de crédito e também as contas básicas, né, de utilities que a gente chama. Então, como água, luz, saneamento básico. Falando especificamente do feirão, então, que você me perguntou, muitas dívidas podem ser renegociadas no feirão. Então, sim, contas de cartão de crédito com banco, contas de utilities, as contas básicas também podem ser renegociadas no feirão, contas com universidades. Então, é uma gama muito grande de empresas parceiras e dívidas que podem ser renegociadas durante esse período. Existe então esse atendimento na Avenida Barão de Itapura, aqui em Campinas, atendimento presencial e também os canais digitais. Qual está sendo aí a expectativa e até para indicar para esse ouvinte que está buscando renegociar dívidas, qual é o melhor momento para ele buscar, qual é o melhor canal, ele pode buscar um ou outro, ou tem alguma dívida, alguma coisa bem segmentada que precisa ser feita realmente de maneira presencial? Não, as condições são exatamente as mesmas, tá? Em todos os canais. Então, vai mesmo da preferência do consumidor. Claro que nesse momento, ainda vivendo um momento de pandemia, a gente reforça os canais digitais, mas nós sabemos que existem pessoas que preferem fazer a renegociação presencialmente. Então, até por isso, nossos escritórios estão à disposição, assim como as agências dos Correios, tá? Na agência dos Correios também é possível fazer essa renegociação por meio do pagamento de uma pequena taxa de R$ 3,60. Mas, como eu disse, nós reforçamos os canais digitais, as condições dos descontos são exatamente os mesmos, com um diferencial para o aplicativo, né? Que, como a gente disse, esse ano nós temos o auxílio dívida, que é um diferencial super relevante, que a pessoa pode receber esses R$ 50 de volta. Então, acredito que pode ser um chamariz bem importante para o aplicativo, para as pessoas priorizarem as negociações pelo aplicativo. E essas negociações, elas devem ser feitas diretamente pela pessoa cujo nome está lá sujo, que tem a dívida, né? A própria pessoa que precisa ir com o seu documento pessoal para fazer essa negociação, não pode ser feita por terceiros. Exatamente. A dívida tem que ser renegociada pelo titular e a única solução não precisa de agendamento para fazer o atendimento preferencial. A única necessidade, sim, é estar com um documento com foto. E, Fernando, agora pegando mais o cenário, quando a gente citou aqui 400 mil em Campinas, 15 milhões, né, inadimplentes no estado de São Paulo, esses números realmente são tão impressionantes assim, aumentaram muito com a pandemia, ou isso já era uma realidade? Bom, a gente percebe, né, que os números no Brasil sempre foram altos, né, de inadimplência. Isso, claro, muito reflexo da educação financeira e também da baixa renda do brasileiro. Mas sim, no início da pandemia, especialmente, a gente viu que houve um pico muito grande de inadimplência. A gente chegou a bater em torno de 65 milhões e meio de inadimplentes. E depois houve uma queda, tá, durante o decorrer da pandemia, principalmente pela medida provisória do governo federal, né, que acabou limitando algumas negativações. Muitas empresas também ofereceram flexibilização no pagamento de suas contas e também muitas empresas credoras acabaram também fazendo
dificultando, né, sendo um pouco mais rígidas no acesso ao crédito nesse momento, devido à incerteza. Agora, falando especificamente em 2021, a gente estava vendo esses números caindo, mas em outubro, especificamente, esse número voltou a ter uma alta significativa, voltando a atingir a casa de 63 milhões de inadimplentes no Brasil. E, Fernando, existe algum tipo de perfil? Esse perfil mudou com a chegada da pandemia? Mais homens, mulheres, mais jovens, mais velhos? Existe um perfil dessas pessoas, assim, da maior parte das pessoas que estão inadimplentes nesse momento? Sim, quando a gente olha em região, principalmente, né, é muito alinhado às regiões mais populosas, onde existem mais inadimplentes. Então, aparece no ranking sempre São Paulo, Rio de Janeiro em primeiro lugar, no ranking dos estados com mais inadimplentes. Mas quando a gente olha a classificação por gênero, ela é praticamente igual, tá? Entre homens e mulheres. Mulheres têm 50,1% de representatividade entre os inadimplentes e homem 49,9%. Então, isso é muito parecido, tá? Em relação às idades, a gente percebe que a maioria dos inadimplentes estão na faixa ali dos 30 anos, mas isso também é muito reflexo do perfil econômico dessas pessoas, né? São pessoas que estão consumindo mais, então estão mais à mercê da inadimplência, né? Elas estão mais expostas à inadimplência a partir do momento que consomem mais crédito. E Fernando, só para tirar dúvida aqui dos nossos ouvintes que estão participando, mandando algumas perguntas. O Renato, por exemplo, ele gostaria de saber se a Caixa Econômica está afiliada porque ele deve prestação habitacional. Já o Antônio Barreto, ele pergunta se os cartórios estão incluídos nesse feirão Limpa Nome. Ele que é aqui de Barão Geraldo. Obrigado pela participação. Imagina. A Caixa Econômica, especificamente, né, não é participante desse feirão Limpa Nome, e a sugestão que a gente dá, então, é que entre em contato diretamente com o credor para fazer a negociação, tá? Em relação aos cartórios, eu sugiro que entre no nosso site, buscar a lista de parceiros, serasa.com.br. Ali você pode encontrar a lista de todos os parceiros que estão participando do feirão e tirar a dúvida se esse credor com o qual você tem a dívida pendente ele é participante desse momento da 26ª edição do Feirão Limpa Nome. Só para finalizar, Fernando, com esse contingente de 400 mil pessoas aqui em Campinas, ou 15 milhões em todo o estado de São Paulo inadimplentes, existe uma expectativa do quanto diminuir isso com esse feirão? A gente não pode fazer previsão aqui, mas com certeza a nossa expectativa é que esse seja o maior feirão de toda a história da Serasa. No ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente possibilitou 6 milhões de acordos realizados e a expectativa para esse ano é que esse número seja ainda maior com o número de empresas parceiras que a gente tem e com as condições inéditas também que estão sendo oferecidas. Então, só para finalizar, que a gente vai dar o serviço, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Avenida Barão de Itapura, 1518, no térreo, loja 1, aqui em Campinas, e pelos canais digitais, que tem o aplicativo do Serasa, tanto na Google Play quanto na App Store. O site é o feirãolimpanome.com.br, tudo junto, sem o tio. Tem um número de WhatsApp, que é o 11 99575 2096, e o 0800 591 1222, e é até o dia 6 de dezembro, é isso, Fernando? Isso, exatamente. O feirão acontece até o dia 6 de dezembro, mas as renegociações podem acontecer durante o ano inteiro. Então tá aí, Fernando Gâmbaro conversando com a gente aqui no CBN Campinas, especialista da Serasa. Muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN. Obrigado, eu que agradeço. São 10 horas, 27 minutos.